Estou aqui hoje, não é com um jornalista, mas é com um ex-jogador de futebol, um cara que já foi fera e por muito pouco, até no Volta Redonda, quase por um minutinho só, não levantou o caneco. Muito pouco, que é o Maciel, beleza, meu amigo? Beleza, bom dia, Ricardo. Tudo tranquilo? E também os amigos que estão acompanhando a gente nesse momento. Beleza. Marcelo, só para saber, quando você iniciou a sua carreira, foi no Vasco, não foi? Foi no Vasco em 1992, né? Até um vizinho, né, que pediu, era taxista na época, né? E aí pegou um passageiro que era sogro do gaúcho, né? E aí ele falou muito bem de mim, e aí esse praticamente tio, né? Que me viu crescer, né? E aí pediu o sogro do gaúcho, que já está falecido, né? Para eu fazer um teste no Vasco, né? E aí eu fui, né? E o gaúcho até na época falou para ele: se o garoto for bom, ele vai treinar já com o pessoal, não vai fazer teste. E aí na época, se não me engano, foi em 92, foi na época que o Vasco tinha ganho a Taça Guanabara. Ele foi campeão, né? Inclusive. Foi campeão, né? Foi naquela época que o Maracanã caiu, e aí o Vasco, Flamengo e São Januário, que até o Júnior, se não me engano, foi expulso na época. E aí teve um coletivo, né? O pessoal que não tinha jogado, contra o pessoal dos juniores, que era Pimentel, Alex Pinho, Jardel, Ian, e pô, graças a Deus, eu fiz um bom treino. No outro time do profissional tinha Jorge Luiz, Alê, Giovanni, Mauricinho, essa galera toda. E graças a Deus eu consegui me sair bem, e aí ali mesmo eu já saí federado já. Saiu do Vasco e foi pra onde? Não, aí eu fiquei em 92, 93, 94, nós perdemos a final do Flamengo na categoria de juniores, e aí a barca passou e me levou. Mas aí, graças a Deus, depois eu fui pro Barra da Tijuca, né? E aí, essa andada, né, do futebol, em 97 eu voltei pro Vasco no profissional. Mas depois você foi pro Volta Redonda, teve Volta Redonda também. Porque em 90, vamos botar aqui em pauta. Não, e no Volta Redonda eu joguei em 97. 97. Né? 95 eu estava no Barra da Tijuca, aí eu fiz um campeonato brasileiro em 95 bem pelo Bangu. 96 eu fiz um campeonato brasileiro, fui o segundo ou terceiro melhor lateral do campeonato carioca na época, né? E aí tava tudo para eu ir pro Curitiba, mas jogando lá em Campos, né? E faltando 3 minutinhos para acabar o jogo, eu fui cabecear uma bola. Na época, um atacante do americano, Alexandre Gaúcho, me deu uma cotovelada, rapaz. Pô, e na época quem tava pitando era o Jorge Rabelo, né? E ele não viu, eu comecei a sangrar, porra, vi aquele sangue na mão, dei logo um soco no cara, o cara caiu e ele expulsou. E aí eu não fui pro Curitiba. O Pedrinho Vicente na época era meu empresário, chegou no vestiário reclamando, aí eu fiquei 6 meses parado, né? Só jogando o campeonato de várzea lá em Minas. Foi punição que você tomou por causa da agressão, ou ficou parado porque ficou parado mesmo? Não, o que acontece? Eu tava tudo certo para eu ir pro Curitiba, mas com aquela expulsão estragou tudo. E aí o que acontece? Não sei se foi punição, mas ele depois, acho que me deu uma largada, sabe? Por isso que eu falo nas minhas conversas, né, que na maioria das vezes, o pai que tem um filho jogador, para ele se aperfeiçoar, né? Porque hoje o empresário é igual um empresário de lutador de boxe. Tu vai, né, ele vai te dando as condições até aonde for. Se você tiver mal, ele te larga de lá e vem outro, e sucessivamente. Entendeu? E o que aconteceu foi isso comigo. Aí eu comecei a jogar lá em Minas, que lá em Minas o pessoal dava um trocado para eu não ficar parado. E aí em 97 o Ricardo Barreto me levou para Volta Redonda. Aí eu fiz um bom campeonato, foi na época que eu fui pro Vasco, Campeonato Brasileiro.